boa tarde. Boa tarde. Santa Cruz no processo de mudanças, né, pós-campeonato pernambucano. O Marcelo já te passou algum relatório mais recente sobre o que ele observou do elenco. Alguns atletas devem deixar o clube a qualquer momento. Por exemplo, o Jonathan Ribeiro não deve permanecer para a competição nacional. O que é que você pode adiantar sobre novas mudanças no elenco e também Giovani Soares e também o Vitinho do CRB, lateral esquerdo? Bom, boa tarde a todos. Vamos matando aí por parte, porque tem alguns pontos aí nessa pergunta. Vamos lá. Professor Marcelo Cabo chegou já do meio para o final da semana passada e nós fizemos os trabalhos, treinamentos rápidos, né? Até porque nós tínhamos já um amistoso programado e dentro do amistoso ele procurou conhecer um pouco mais do grupo. Essa semana vai ser uma semana fundamental, né? Por causa do adiamento, para que a gente possa intensificar os treinamentos e automaticamente conhecendo ainda mais o perfil do elenco para que a gente possa fazer as mudanças necessárias. As contratações, né? O Giovani já está, o Vitinho é um atleta que nós fizemos uma sondagem para ver a possibilidade de poder contar com ele, mas nesse momento a gente ainda não teve uma resposta positiva. Faltou alguma coisa? Sobre saídas. Saídas, Jonatas não deve permanecer, o jogador quer minutar, quer jogar e nós estamos conversando para que ele possa poder fazer a sua saída. E outros atletas da mesma situação que estava desenhado antes, que eu já tinha dito para vocês, antes da troca do comando técnico, de que nós faríamos algumas mudanças, alguns jogadores sairiam e outros chegariam, né? Já chegaram algumas caras novas, né? O William Júnior, o próprio Giovani, atletas que eu ainda vou apresentá-los a vocês, mas está tudo dentro do cronograma, como a gente tinha dito antes. Boa tarde. Boa tarde, Raul. Boa tarde. Sobre o adiamento da Série D, eu queria que você passasse aí sua visão, o que é que você achou, e também sobre testes. A gente viu que Marcelo Cabo falou que a diretoria já anda procurando talvez mais um amistoso, mais um teste antes da Série D. Queria saber se você já tem mapeado alguma equipe ou algumas equipes que podem fazer esse teste final contra o Santa. E também se há já uma possível data para esse possível amistoso. Bom, vamos lá. Quanto à situação do adiamento da Série D, nesse momento, pelo momento atual do Santa Cruz, para nós acabou sendo interessante. Por quê? Porque nós tínhamos feito a troca do comando e leva um pouquinho mais de tempo até que a nova metodologia de trabalho, os novos conceitos sejam colocados e compreendidos pelos atletas. Então, você ganhar uma semana a mais, sem dúvida nenhuma, faz diferença. Dentro desse cronograma, que nós estamos trabalhando com toda a comissão técnica, existe a possibilidade da gente poder fazer mais um amistoso. Ou, de repente, apenas um jogo-treino, vai depender do que a comissão técnica achar que é mais importante para esse momento. Marcelo ainda, como é início de semana, quer de repente ver se acaba sendo mais interessante ele poder fazer uma parte tática, técnica tática mais complexa, até para que ele possa implementar a metodologia que ele quer na equipe. Talvez dentro do amistoso ou do jogo treino não seria tão forte e condicional essa situação. Mas nós ainda vamos definir de hoje para amanhã, mais tardar quinta-feira, para a gente ver se a gente enfrenta um outro adversário como jogo-treino ou como amistoso, ou se a gente faz o treinamento interno entre nós. Hamilton Exídio. Warley, continuando na pergunta do colega, falou sobre tempo, né, que o Santa Cruz tem para treinamento. O Santa Cruz tem alguma programação para treinar fora de Recife ou não? E a segunda pergunta seria sobre a questão dos atletas.
questão de meia e atacante. O Santa Cruz está em busca no mercado de um meia e um atacante? Bom, vamos lá. O meia que nós precisávamos contratar, nós contratamos, né? Que é o William Júnior. Quanto a deixar a cidade, nós não sairemos. Nós faremos a nossa preparação toda, essas 2 semanas, dentro de Recife, dentro do Arruda e do CT. Nós entendemos que aqui a gente vai conseguir aproveitar melhor o tempo. Nós temos toda a condição aqui da nossa academia, nós temos toda a condição aqui de trabalhar no Arruda e também de ir para o CT. E nós temos a nossa alimentação, a nossa cozinha funcionando perfeitamente. Então, a gente, no contexto geral, nós entendemos que é melhor ficar por aqui. Arley, boa tarde. Arley. Boa tarde. Ô Arley, o Marcelo Cabo chegou recentemente, mas eu acho que ele, junto com a direção de futebol, já deve ter feito um raio-x do elenco do Santa Cruz. Na tua ótica e na dele, se foi feito, quantos atletas ainda irão precisar para o Santa Cruz iniciar o Campeonato Brasileiro da Série D? Nós vamos trabalhar dentro da possibilidade de conseguir mais 2 reforços. O Marcelo entende que dentro daquilo que a gente tem, do que a gente tem para poder estrear ainda, atletas que acabaram fazendo uma participação muito rápida no último amistoso, com mais 2 peças a gente tem uma base boa para a gente iniciar. E dentro da competição, como para a gente não existe janela, nós vamos observar se traremos mais jogadores, né? Nós tivemos, né, durante a semana o William que se apresentou, nós tivemos o Giovani que já está aí, chegou o Galhardo, então nós temos condição boa para poder montar a equipe. O João Diogo já estreou, nós temos a situação de poder trazer mais 2 reforços para que a gente dê uma parada agora e comece bem a Série D. 2 atletas contando com o Vitinho, se caso vier. E se não vier Vitinho, desculpa, se não vier Vitinho, vem um outro jogador para a mesma função. Arley, boa tarde, é João Batista. Arley, no começo do campeonato, as contratações de Santa Cruz estava indo até bem. O time estava na primeira fase, fez uma boa campanha, mas desandou de repente, assim, depois do jogo do Sport. Certo. Então, quais são os critérios agora para vocês contratar e se vocês estão satisfeitos com essas contratações que estão vindo? Veja bem, depende do que você chama de desandar, porque nós fizemos 2 amistosos em que amistoso você troca todas as peças, você não consegue extrair dos atletas o melhor ritmo, a melhor motivação, a melhor situação. Em relação aos 2 jogos do Sport, eu já tinha dito aqui para vocês que foram 2 jogos muito abaixo daquilo que o Santa Cruz vinha rendendo e poderia ter rendido, né? Isso aí nós sabemos, nós não estamos aqui para poder acobertar nada daquilo que nós vimos também da mesma maneira que vocês. Agora, falar de amistosos fica realmente muito difícil, porque nós vamos ter que ter o parâmetro mesmo na hora que nós fizermos os jogos oficiais, que aí sim você mexe com a motivação do jogador, você mexe com a motivação do torcedor, você mexe realmente com aquilo que está em disputa, e eu tenho certeza que o Santa Cruz tem uma equipe muito bem montada para os desafios. Quanto à segunda pergunta, se nós estamos satisfeitos, nós estamos ficando satisfeitos, né? Nós precisamos ainda continuar contratando, precisar reforçar, nós sabemos disso, conversamos sobre isso, mas todos os atletas que estão chegando são atletas que disputaram campeonatos estaduais, foram destaques, jogadores que performaram muito bem, que nós acompanhamos diretamente. Então, isso é uma engrenagem. Nós estamos montando, nós queremos que ela dê o encaixe o mais rápido possível e nós estamos confiantes nisso, até porque ganhamos mais uma semana para poder dar uma entrosada melhor nessa equipe.
Ô Arley, é claro que é importante testar e treinar para preparar melhor o time para a competição nacional, mas o amistoso, de certa forma, acaba expondo um pouco o elenco, né? Você acha que isso pode fazer a comissão técnica repensar se vai realizar amistoso ou um jogo-treino mais interno, sem imprensa, também sem torcida? Na verdade, eu não tenho muito essa preocupação, não. Até porque jogador do Santa Cruz ele tem que estar exposto o tempo todo. Porque se ele não estiver exposto no amistoso, ele vai estar exposto a 40 mil pessoas que vão estar aqui na segunda rodada. Então, isso aí, para mim, não tem muito fato de ser, não. Jogador do Santa Cruz tem que estar acostumado com amistoso, com jogos, tem que chegar, jogar, desempenhar o seu melhor, fazer o seu melhor rendimento. E aqui a gente não está tratando isso para preservar nada, achando que o momento não é bom, não é propício para isso. A gente não pensa nessa situação, não. Nós pensamos única e exclusivamente de cumprir aquilo que seja mais produtivo para o nosso momento. Se de repente um amistoso ou se de repente fazemos treinamentos técnicos táticos com melhor entendimento daquele esquema que o professor Marcelo quer adotar. Se possível, né? A gente já acabou chegando um pouquinho atrasado. Obviamente deve ter sido questionado sobre os amistosos. Queria que você falasse se já tem alguma definição, se há um entendimento e, caso não, o que falta para ter esse novo amistoso. Eu já expliquei, vou explicar novamente, até porque aconteceu esse atraso. Nós estamos discutindo com a comissão se é mais viável ou amistoso, um jogo-treino, ou a gente fazer um treinamento de técnico-tático para melhor assimilação, melhor entendimento dos jogadores sobre a nova filosofia que o Marcelo quer adotar na equipe, né? Mudança de postura, de esquema tático, de marcação, de preenchimento de espaço. Então isso, de repente, você podendo fazer, parar, modificar, acaba sendo, às vezes, mais interessante do que simplesmente deixar o jogo jogado e você não tem a condição de parar e consertar. Então nós estamos analisando, nós temos aí mais 2 dias, a gente já tem feito contatos com algumas equipes que, de repente, a gente possa trazê-los para a gente poder fazer um jogo-treino, um amistoso, dentro daquilo que for decidido pela comissão nas próximas horas. Tudo bem, Arley? Tudo bem, boa tarde. Eu queria fazer de novo aquela pergunta sobre você, se já está acertada a tua continuidade. Eu sei que a SAP também já está interferindo em indicações, enfim. Queria saber se já houve essa conversa. E em relação a novas saídas, ontem eu entrevistei o Marcelo Cabo e ele disse que pretende trabalhar com um grupo com 30 jogadores. Isso significa que alguém vai ter que sair. Vocês pretendem resolver essas saídas e chegadas até quando, mais ou menos? Na verdade, eu ainda não conversei nada de permanência, até porque a situação SAF ainda não se decidiu. Eu vi para fazer um trabalho trazido pelo presidente Bruno e continuo fazendo, né? Se for ter algum tipo de mudança, algum tipo de conversa, eu estou aberto para no momento oportuno a gente poder fazer sobre a continuidade ou não. Isso é da bola. A outra pergunta? Você já anunciou o Jonathan saindo. Sim. Isso é inevitável, até porque pelo número de atletas que o Marcelo quer trabalhar, nós precisamos fazer desligamentos, né? Nós já estamos conversando, nós temos alguns jogadores que nós já iniciamos essa conversa, até porque nós precisamos deixar o clube da maneira como o Marcelo pretende trabalhar. A gente explica para os atletas que todos eles precisam minutar, até para que eles tenham um novo planejamento para o ano que vem, né? Atletas que acabam não jogando têm muita dificuldade de se empregar. Então, isso é um trabalho nosso interno que nós vamos fazer todos os dias, mas uma certeza, nós vamos deixar o clube com a quantidade de jogadores que o treinador precisa para poder desempenhar bem o trabalho. O Arley, sobre um atleta, o Pedro Henrique. Ele estava machucado, ele está machucado ainda, né? Pedro Henrique, ele teve uma lesão no joelho, foi submetido a uma artroscopia, por isso perdeu grande parte do campeonato estadual. Quando o Pedro Henrique melhorou dessa situação do joelho, Pedro Henrique apresentou digamos assim, um cisto na região da coluna, por ali, aonde tem irradiado para o ciático, e ele não tem tido força e tem sentido dores. É uma situação assim, raríssima e que nós estamos tentando tratar convencional,
para que não seja necessário a cirurgia. Se for ter que ser feita uma cirurgia muito pequena, uma cirurgia muito fácil, muito rápida. Porém, por ser atleta de alto rendimento, demoraria entre 3 e 4 semanas para que Pedro Henrique ficasse pronto para poder jogar. Infelizmente, apareceu essa situação, um atleta jovem, não é uma situação normal, principalmente um cisto no lugar que se apresentou. Mas estamos tentando pelo método ainda de medicação, de fisioterapia, para ver se a gente evita a cirurgia. Eu já estava sabendo desse diagnóstico dele, é justamente sobre isso. Com esse tempo de inatividade dele, que está se prolongando, vai se contratar um outro centroavante? Pode acontecer. A gente não descartou a possibilidade de trazer mais um jogador. É ruim assim, essa situação, por quê? Porque o que nos foi explicado, né? Para que se realize a cirurgia, você primeiro esgota todas as possibilidades de tratamento normal, né? Então, você fica na dependência do tempo, da reação da medicação, né? da reação da fisioterapia, né? De todos os tratamentos que faz lá dentro. Então, por que não operou antes? Porque já que a cirurgia é tão simples, tão rápida, por que não? Porque a gente está cumprindo todo aquele protocolo que é pedido antes de você ir para o método cirúrgico. Mas é um atleta assim que foi um dos atletas assim que nós mais depositávamos confiança assim na pré-temporada. Foi um atleta que nós tivemos assim muita dificuldade para conseguir trazê-lo, e quando ele estava no seu melhor momento veio a lesão no joelho, que acontece com qualquer um, né? Principalmente uma lesão de menisco, que é super normal. Mas essa outra situação trouxe realmente esse desconforto, não só para o atleta, quanto para nós. Arley, ainda falando sobre os amistosos, você falou que amistoso é amistoso, mas para o torcedor do Santa Cruz, ele não quer saber se é amistoso ou não. É a camisa do Santa Cruz, o Santa Cruz está vestindo a camisa e quer ganhar o jogo. Então, a torcida está preocupada para a estreia do campeonato, sabendo que o 13, eu acredito que o 13 ainda seja melhor do que o ABC. O 13 está mais entrosado. Como é que vai ser lá? Se o Santa Cruz vai estar com todos os jogadores aptos a jogar e em forma, né, para vencer o jogo. Sem dúvida nenhuma. Nós temos duas semanas para fazer treinamentos intensos, né, para que o Cabo coloque a sua metodologia de trabalho, a sua melhor formação, né, aquilo que ele entende de melhor esquema. Sem dúvida nenhuma que nós entendemos a situação dos amistosos, que é a camisa do Santa Cruz, que é tudo. Porém, nós não vamos medir a participação do Santa Cruz nos amistosos com aquilo que vai ser apresentado frente ao 13. Nós temos certeza que nós vamos com a equipe forte, equilibrada fisicamente, uma equipe mais homogênea, né, para que a gente possa buscar e lutar muito pela vitória. Tudo que tem sido feito aqui dentro tem sido amplamente traçado, discutido, planejado, para que nós consigamos chegar na Série D prontos mesmo, em perfeito estado, para que a gente possa fazer o nosso campeonato muito seguro. Todas as medidas que precisam ser tomadas estão sendo tomadas, né? Nós estamos trazendo novas peças, estamos desligando algumas peças que nós acreditamos dar oportunidade para que possam minutar numa outra equipe, e dando uma cara nova e, acima de tudo, esperando também que os treinamentos, a metodologia do Cabo apareça também já na nossa estreia na competição. Tudo foi feito e planejado nesses dias, desde a nossa eliminação, para uma boa estreia na Série D.